Boa tarde, pessoal. Hoje, domingo, 11 de junho, gravando esse vídeo às 13 horas e 40 minutos. Vou fazer uma série de vídeos sobre o livro Bar by Bar, que foi traduzido aqui no Brasil há pouco tempo. Então, para quem não sabe, a gente tem um grupo de estudo no Telegram que estuda a Price Action do All Brooks. Então, quem tiver interesse em estudar essa forma de operar do All Brooks, me chama lá no Telegram que eu passo as informações. O link do Telegram vai estar na descrição desse vídeo. Então a gente vai seguir a sequência desse livro aqui. Vamos falar hoje de Price Action, barras de tendência e barras doji e básico de barras. Lembrando, eu tenho prazer em estudar All Brooks, mas muitas pessoas não têm. Por quê? Porque demanda tempo, é cansativo. Para vocês terem uma ideia, somente os 3 livros, quase 1.500 páginas. Mas o curso são quase 200 aulas, então demanda tempo, dedicação e esforço. Se você não tem prazer em estudar esse material, não gosta de ler, não gosta de ficar muito tempo assistindo vídeo, só tem um jeito, é o que o pessoal fala que é na força do ódio. Da mesma forma como você não gostava de tomar uma bezetacil, mas tinha que ir. Da mesma forma, acredito eu, que você não tinha prazer em fazer um tratamento de canal, mas ia e fazia. Eu acredito que ninguém ia no dentista porque achava o dentista simpático. Vou fazer um tratamento de canal com esse dentista. Eu acredito que não. Se era criança, ia chorando, arrastado pela mãe para tomar a injeção, da mesma forma no dentista. Esse material aqui, essa forma de operar, pode mudar a vida de vocês. Se você está nesse mercado há 6 meses, 1 mês, 3 anos, 5 anos e não faz dinheiro, talvez a oportunidade esteja aqui. Na minha forma de ver, é a melhor forma de encarar o mercado, através do Price Action do All Brooks. Mas você tem que pagar um preço, e o preço é esse. Você se fechar aí, achar um local com silêncio, se fechar e estudar no mínimo 1 hora por dia. Eu já falei isso lá no grupo, se você estudar 1 hora por dia de All Brooks, em 1 ano, você vai estar na frente de 99% dos traders que perdem dinheiro. Então a escolha é sua. Se você quer ter uma oportunidade de fazer dinheiro no mercado e transformar isso na sua profissão, ou ficar pulando de galho em galho buscando uma fórmula mágica que eu já adianto que não existe. Então cada um vai ter que fazer a escolha. Então, falando do Price Action do livro Barra Barra. Para um trader, a questão fundamental que o confronta ao longo do dia é a decisão se o mercado está em tendência ou não. Se for tendência, ele presume que a tendência continuará e procurará entrar na direção da tendência. Se não for uma tendência, ele procurará entrar na direção oposta ao movimento mais recente. Uma tendência pode ser tão curta quanto uma única barra, ou em um gráfico de 5 minutos pode durar 1 dia ou mais. Como ele toma essa decisão? A ler o Price Action no gráfico à sua frente. A definição mais útil de Price Action para um trader também é a mais simples. É qualquer mudança no preço em qualquer tipo de gráfico ou período de tempo. O aspecto mais útil do Price Action é observar o que acontece depois que o mercado se move além, rompe para além das barras ou linhas de tendência anteriores no gráfico. Se o mercado vai acima de uma máxima anterior significativa e cada barra subsequente forma uma mínima que está acima da mínima da barra anterior e uma máxima que está acima da máxima da barra anterior, então essa movimentação de preço indica que o mercado provavelmente estará mais acima em alguma barra subsequente, mesmo se ela recuar algumas barras no curto prazo. Por outro lado, se o mercado romper para cima e então a próxima barra for uma pequena barra interna, e então a barra seguinte tiver uma mínima que esteja abaixo desta pequena barra, as chances de um rompimento mal sucedido e de uma reversão para baixo aumentam consideravelmente. O Price Action é o movimento que acontece pelo caminho à medida que as instituições sondam o preço. Qual é a melhor maneira de aprender a ler o Price Action? É imprimir os gráficos e em seguida procurar todas as operações lucrativas.
Aqui um exemplo de como o Albrooks estuda. Ele já opera há mais de 30 anos, e diariamente ele faz isso. Termina o mercado, imprime o gráfico e ele vai estudando, barra a barra, identificando entradas. Isso aqui, o pessoal fala que no gráfico parado é fácil. Então, para vocês terem uma ideia, se a maior autoridade do mundo em Price Action faz isso até hoje, por que você não vai fazer? Essa é uma das melhores formas de se aprender o Price Action. É identificar os setups, as possíveis entradas e ir estudando todo dia após o pregão. Não necessariamente você precisa imprimir, pode fazer direto no PowerPoint. Quem quiser esse modelo de PowerPoint é só me chamar lá no Telegram que eu mando para vocês. Depois de várias semanas fazendo esses estudos, você começará a ver alguns padrões, e muitos padrões têm uma taxa de sucesso de 70% ou mais. E muitas operações permitem que você mova seu stop para baixo da barra de entrada enquanto espera que seu alvo de lucro seja alcançado, reduzindo o seu risco. Então vamos para a primeira parte, barras de tendência e barras doji. Ou o mercado está em tendência no gráfico à sua frente, ou não está. Quando não está, está em algum tipo de lateralidade, que é composta de tendências em tempos gráficos menores. No nível de uma barra individual, é uma barra de tendência ou uma barra de lateralidade. Ou os compradores ou os vendedores estão no controle da barra, ou estão em equilíbrio, uma lateralidade de uma barra. Para um trader, é mais simples referir-se a todas as barras de lateralidade como os dojis, barras doji. Se o corpo parecer minúsculo ou inexistente, a barra é um doji, e nem compradores, nem os vendedores controlaram a barra, e a barra é essencialmente uma barra de lateralidade. Então aqui vários exemplos de barra doji, todas essas que tem um D aqui são dojis. Então, o ideal é que você faça uma pausa no vídeo e já tentem identificar qual a diferença dessas barras que tem o D de doji para as outras. Então, algumas características das barras dojis. Sombras salientes, corpos pequenos, deslocamento é lateral, não vertical, sobreposições de barra e falhas de rompimento. Então aqui, sombra, corpo pequeno, a maior parte da barra é sombra, corpo praticamente inexistente, sombra, da mesma forma de baixo, a maior parte da barra é sombra, e o deslocamento é lateral, não vertical. Olha essa sequência aqui, O preço abriu aqui e fechou aqui, e praticamente 2 horas depois, olha onde o preço fechou, aqui também, ou seja, o deslocamento foi lateral. Falhas de rompimento, rompeu para baixo, rompeu essa barra aqui para baixo, falhou, voltou para cima, rompeu para cima, falhou também, voltou para baixo, rompeu essa aqui para cima, falhou, voltou para baixo, rompeu para baixo, falhou, foi para cima, ou seja, o Albrooks chama de arame farpado. Então, aqui quase 2 horas, praticamente o preço não saiu do lugar. Então essa é a característica dos dojis. Agora as barras de tendência, é praticamente o oposto. Sombras pequenas, corpos grandes, deslocamento vertical, gaps, barras não se amontoam, continuidade, rompimentos bem-sucedidos. Praticamente não tem sombra ou muito pouca sombra, o tamanho do corpo é muito maior e existe deslocamento, ou seja, abriu aqui, fechou aqui, abriu aqui, fechou aqui embaixo. E olha a diferença no mercado, deixa gaps entre barras. Imagine que não existisse essa barra aqui, Não existe. O que a gente vai ter? Vai ter um gap, É um espaço entre essas duas aqui, formar um gap aqui. Isso é um sinal de força. Deslocamento, olha durante todo esse período aqui. Abriu aqui em cima, fechou aqui embaixo. Da mesma forma aqui, Abriu aqui embaixo, fechou aqui em cima. Rompimentos bem-sucedidos, Rompeu aqui e foi embora. Aqui também, rompeu, foi embora, rompeu, foi embora. É o oposto das barras dojis. Então, o ideal também, para quem está começando na metodologia agora, até dá uma pausa no vídeo e faz um print dessas duas telas que ajuda
bastante a identificar a base dojis e base de tendência. Depois isso se torna automático, mas no começo o ideal é faça um print, isso vai ajudar bastante. Aqui mais um para identificar as diferenças entre barras de tendência e barras dojis. Deem uma pausa no vídeo também e analisem o porquê. Aqui em azul são dojis e as em vermelho são barras de tendência. Corpos maiores em geral indicam mais força, mas um corpo extremamente grande após um movimento prolongado pode representar um fim exaustivo de uma tendência. E nenhuma operação deve ser realizada até que ocorra mais movimentação de preço. Ou seja, corpos maiores normalmente indicam força, mas olha o que aconteceu aqui. Ó. Depois de toda essa perna de alta aqui, a última barra foi a maior de toda essa perna de alta aqui. Então isso pode indicar um clímax. Não necessariamente vai acontecer uma reversão. Muitas vezes o mercado pode ficar lateral, mas também pode acontecer a reversão. Então tem que ter cuidado em entrar após essa, que o Albrook chama de clímax, por exemplo. Entrar aqui em cima seria muito arriscado, porque está indicando um possível final do movimento de alta aqui, ó. Que essa barra aqui é a maior de todo esse movimento de alta. Uma série de barras de tendência fortes é um sinal de uma tendência saudável e geralmente será seguida por um outro extremo, mesmo se ocorrer uma correção imediata. Tudo é relativo e sujeito a constantes reavaliações, a ponto de mudar totalmente a sua opinião sobre os rumos do mercado. Cada barra é uma barra de tendência ou uma barra doji. E uma barra doji significa que os compradores e os vendedores estão em equilíbrio. No entanto, às vezes uma série de dojis pode significar que uma tendência está em vigor. Se houver uma série de dojis, cada um com um fechamento mais alto e a maioria com uma máxima acima da máxima anterior e uma mínima acima da mínima anterior, uma tendência está em vigor. Então aqui, ó, a gente já viu que dojis normalmente indicam lateralidade, né? Se a gente avaliar apenas uma barra, indica uma lateralidade. Mas uma sequência de dojis, ó, aqui a gente teve 1, 2, 3, 4. 4 dojis com mínimas mais altas, ó, mais alta, mais alta, mais alta, mais alta. Máximas também, fechamentos também. Então, mesmo sendo 4 dojis em sequência, aqui uma tendência está em vigor. Para fins de trading, é útil pensar que todas as barras são barras de tendências ou dojis, e o rótulo é sem importância. Uma barra com um corpo pequeno pode ser um doji em uma região, mas uma pequena barra de tendência em outra. O único objetivo da distinção é avaliar rapidamente se um lado está no controle da barra, ou se os compradores e os vendedores estão em um impasse. Os dojis individuais significam que nem os compradores nem os vendedores estão no controle do mercado, mas os dojis em tendência indicam uma tendência. Aqui ele começa no livro a dar exemplo de alguns setups. Ó. A barra 4 foi um doji, que é uma lateralidade de uma barra, mas ainda poderia ser uma boa barra de setup dependendo do contexto. Aqui foi uma falha de bandeira final e um setup de venda de barra de gap em relação à média móvel, portanto um sinal confiável. Mais para frente a gente vai ver o que é o gap de média móvel, mas aqui só como exemplo. Quem comprou aqui ficou armadilhado. Quando voltou para baixo, geraria uma venda. Esse espaço aqui, entre esta mínima e a média móvel, seria um gap de média móvel. Então você vendeu aqui com stop aqui em cima, porque os compradores ficaram armadilhados nessa bandeira final aqui. Assim como a presença de dojis nem sempre significa que o mercado está sem tendência, uma barra de tendência nem sempre significa que o mercado está em tendência. Aqui é essa barra 1. A barra 1 foi uma barra
de forte tendência de alta, que saiu de uma linha de dojis. No entanto, não houve continuidade. A próxima barra se estendeu um tique acima da barra de tendência e fechou em sua mínima. Compradores saíram um tique abaixo desta barra de pausa, de baixa, e novas posições vendidas foram iniciadas, vendo isso como uma falha de rompimento de alta. Ou seja, foi um tique acima, mas fechou na mínima. Então, quando fechou aqui, os compradores saíram armadilhados. Imaginaram ser uma falha de rompimento, mesmo aqui sendo uma barra de tendência de alta. Os compradores tentaram proteger a mínima da barra de rompimento de alta, formando uma pequena barra de tendência de alta. Mas o mercado caiu apesar de sua mínima, e esses novos compradores iniciais saíram novamente lá, e mais novos vendedores entraram. Depois que os compradores falharam em 2 tentativas, eles não estariam dispostos a comprar sem movimentação de preço substancial a seu favor, e tanto ele quanto os vendedores estariam procurando pelo menos 2 pernas para baixo. Então aqui os compradores tentaram proteger essa região aqui, mas foram vencidos também, então desistiram e não tentariam comprar mais, e os vendedores tomaram conta do mercado. Tudo, 99% do price action vai depender do contexto. Então aqui a gente pode ver um exemplo, ó. Esses corpos dessas barras aqui, ó, são iguais ou maiores que os corpos dessas barras aqui. Mas aqui a gente vê claramente que é uma lateralidade e aqui é uma tendência. Ó, o mercado abriu aqui e fechou aqui. Então, durante essa hora aqui aproximadamente, o mercado praticamente não saiu do lugar. Barras amontoadas. Agora veja a diferença aqui, ó. Fechando na máxima, próximo da máxima, próximo da máxima. Se a gente tirar essa barra aqui, ó, gerou um gap, ou seja, tem deslocamento. Então, mesmo esses corpos aqui sendo menores que esse, aqui a gente tem uma tendência e aqui a gente tem uma lateralidade. Então, por isso que é fundamental sempre avaliar o contexto. E isso a gente aprende os livros do Al Brooks e assistindo o curso dele. Básico de barras, barras de sinal, barras de entrada, setups e padrões de barra. Os traders procuram setups o dia todo. Um setup é um padrão gráfico composto por uma ou mais barras, que leva o trader a acreditar que pode ser colocada uma ordem, pois ela terá uma boa chance de resultar em uma operação lucrativa. Na prática, cada barra do gráfico é um setup, porque a próxima barra sempre pode ser o início de um movimento forte, em qualquer direção. Se a operação estiver na direção da tendência, recente ou predominante, é um setup a favor da tendência, e se estiver na direção oposta, é um setup contra a tendência. Uma barra de sinal é sempre rotulada em retrospectiva, depois que a barra foi fechada, e depois que uma operação foi inserida. Assim que sua ordem de entrada for executada, a barra anterior se torna uma barra de sinal, em vez de apenas uma barra de setup, e a barra atual é uma barra de entrada. Isso aqui é importante, ó. Um trader iniciante só deve entrar quando a barra de sinal também for uma barra de tendência, na direção de sua operação. Operando vendido deve-se restringir às barras de sinal que são uma barra de tendência de baixa, porque o mercado já demonstrou pressão de venda e as chances de continuidade são maiores do que se a barra de sinal estivesse acima da barra de abertura. Da mesma forma, procurando compras, só se deve comprar quando a barra de sinal estiver um fechamento acima de sua abertura. Claro, sempre vai depender do contexto, né? Não é porque é uma barra de sinal que você vai sair comprando ou vai sair vendendo. Mas aqui só alguns exemplos. Por exemplo, por algum motivo você pensou em comprar aqui. Então, uma excelente barra de tendência, então sinalizou, é uma barra de sinal para você entrar. Então, você colocou uma ordem, um tique acima, e essa aqui foi sua barra de entrada. Então, barra de sinal, uma barra de tendência, barra de entrada. Novamente, ó, essa barra aqui sinalizou, é uma boa barra de tendência. Então, uma ordem, um tique acima, essa aqui foi sua barra de entrada, barra de sinal. Novamente, uma boa barra de tendência, um tique acima, barra de sinal, barra de entrada.
Na parte da venda, a mesma coisa. Por algum motivo, você avaliou o contexto e estava esperando uma boa barra de sinal. Então, essa aqui é uma excelente barra de sinal. Uma forte barra de tendência de baixa, você entrou um tique abaixo. Então, essa aqui é a barra de sinal, essa aqui foi a sua barra de entrada. Aqui também, ó, a barra de sinal que sinalizou para você entrar na operação, um tique abaixo, barra de sinal, barra de entrada. Muito já foi escrito sobre os padrões de candles, e parece que seus nomes japoneses incomuns devem significar que eles têm algum poder místico, e que são derivados de uma sabedoria antiga especial. Isso é exatamente o que os traders novatos estão procurando. O poder dos deuses dizendo a eles o que fazer, em vez de depender do seu próprio trabalho. Aquilo que eu falei. Price action demanda esforço, muito tempo de estudo, bunda na cadeira, não tem outro caminho. Mas se existe algum atalho é esse, é você se dedicar, se esforçar, que o retorno vai vir. Para um trader, a questão mais importante é determinar se o mercado está em uma tendência ou em uma lateralidade. Quando se trata em analisar uma barra, a questão é se ela está em tendência ou não, se os compradores ou os vendedores estão no controle. E o candle tem um corpo, é uma barra de tendência. Se eles estão em um estado de equilíbrio e o corpo é pequeno ou inexistente, é um doji. Você só deve pensar nas barras em termos de price action, não em uma coleção de nomes de candles sem sentido e enganosos. Enganosos na medida em que transmite imagens de um poder místico. Cada barra ou candle só é importante em relação ao price action, e a grande maioria dos padrões de candles não são úteis porque ocorrem no price action onde não tem valor preditivo de alta probabilidade. Aqui mais alguns exemplos de setups que ele vai colocando no decorrer do livro. A barra 3 foi uma forte barra de reversão de alta, que reverteu a mínima de ontem e um teste da linha de tendência de baixa, configurando uma possível compra. A barra 3 reverteu a mínima de ontem e a linha de tendência. Então, mesmo sendo um doji, o contexto dava uma boa possibilidade de compra aqui. A barra 4 foi uma barra de entrada de um setup II, que é barras internas, para uma segunda perna para cima. Então a barra 4, a gente teve uma barra interna aqui, então essa aqui seria a barra de sinal, um tique acima, a barra de entrada. Uma ordem stop de compra um tique acima da barra 3 teria sido executada, e então a barra 3 se tornaria uma barra de sinal, e a barra no qual o trade foi inserido se tornaria a barra de entrada. A barra 5 foi uma barra de entrada de uma barra interna de rompimento e correção. Barra 5, a mesma coisa. Barra interna, um tique acima, essa aqui é a barra de sinal e essa aqui foi a barra de entrada. As barras 4 e 5 também foram compras de H1. Então, impulso, correção, veio acima, H1. Impulso, correção, veio acima, H1 também. Tá bom, pessoal? Eu sei que o vídeo foi bem rápido, no sentido de é cansativo e muitas vezes é chato ficar escutando a pessoa ler, mas é principalmente para o pessoal que já está estudando price action, dar uma organizada nos pensamentos do Al-Brooks, é muita coisa. Então, aos pouquinhos eu vou fazendo esse vídeo que eu espero que facilite o aprendizado de vocês. Se ficou alguma dúvida, é só colocar aqui nos comentários do YouTube. E quem quiser participar do grupo do Telegram para estudar o Brooks, é só me chamar lá que eu passo as informações. Valeu!